Nós estamos aqui justamente para compartilhar dessa experiência. Vocês podem usar também a mãozinha, né, de levantar para a gente criar uma ordem. Então, Também. abertos aí para perguntas. Uma coisa que eu gosto muito de falar é assim, como é que eu conheci o MDR, né? Eu estava voltando de um congresso de terapia de esquema no Rio de Janeiro, cheguei no aeroporto de Confins, 5 psiquiatras aqui de Governador Valadares, onde eu moro hoje em dia. No aeroporto, eu cheguei perto de um deles e falei, 5 psiquiatras, vocês estavam fazendo congresso. Eles estavam num congresso no Rio de Janeiro também, no hotel do lado do meu, e aí perguntei para o psiquiatra, e aí, o que que teve de novo lá? Mas não falei, assim, lógico, na área da psiquiatria. E ele me deu um presente, ele falou, olha, teve uma psicóloga lá falando sobre EMDR e sobre brain spotting. Eu falei, gente, o que que é isso, né? Fiquei morrendo de vergonha. Doutor Google me socorre aqui. O que que é EMDR? Já gostei de cara, já vi que tinha o curso de formação em Belo Horizonte e foi o meu próximo curso que eu fiz. Eu venho buscando aí respostas de que a terapia de cognitiva me deu assim um grande boom, me ajuda demais, mas algumas coisas não estão na esfera do lóbulo frontal, não estão na esfera da racionalidade. Então a gente tem que acionar o sistema límbico. Como é que a gente aciona o sistema límbico que está dentro do sistema autônomo? É com a estimulação bilateral do cérebro, através dos movimentos oculares, através das estimulações táteis, auditivas. Então, depois do primeiro módulo, eu vi que já era sem volta, já apaixonei, comecei a aplicar com os pacientes no consultório, e foi assim, paciente, dá vontade de a gente chamar todos os pacientes que a gente já atendeu, né? E que a gente cresceu, mas parou, né? Parou o desenvolvimento ali. Você fez o paciente desenvolver 70%, mas 30% não foi além. Não é incompetência sua, não é falta de dedicação do paciente, mas por quê? Não estava na esfera da cognição, não estava na esfera do comportamental ou cognitivo. A gente tinha que acionar uma outra esfera, como a própria Ana Lúcia Castelo fala dentro de um vídeo dela que está no Instagram, né? A terapia de MDR não precisa ser verbal o tempo todo, né? A gente vai estar acionando aí as emoções e com essa estimulação, né, bilateral, a gente consegue acionar o sistema límbico fazendo o quê? Uma desconexão das emoções negativas dos fatos traumáticos. Então, um grande diferencial na minha vida aí a terapia de MDR, só tem a agradecer a Francine Shapiro e a todos os outros aí que estão conduzindo tão brilhantemente a terapia de MDR. Perfeito, Sérgio. Sua fala aí para a gente, a Ana Thaís Oliveira está falando aqui. Sérgio, traz algum exemplo de caso em esquemas e EMDR? Você consegue lembrar algum? Bom, assim, são 18 esquemas, né? O primeiro esquema é o esquema de abandono. Isso chega no consultório todo dia. Como é que eu trabalho as duas terapias, né? Vou receber o paciente, ouvir a dor dele, o que que ele está trazendo. Aí, na terapia do esquema, a gente tem um teste em forma de inventário, de questionário. São 90 perguntas que o paciente vai se dar uma nota de 1 até 6. A gente vai fazer a soma desses scores para medir esses 18 esquemas, para ver quais deles estão ativados. E aí, os que estão ativados, a gente vai lá nas perguntas e vai com o paciente para ele estar contando aquela história daquela. Ele pontuou 6 naquela resposta, né? Então, por exemplo, esquema de abandono. Praticamente, eu acho que todos os nossos pacientes vão chegar aqui se sentindo aí abandonados em algum momento. Nós não somos perfeitos, sou pai, sou psicóloga, minha esposa é psicóloga, eu criei meu filho sem nenhum problema, então, beleza. Meu filho é filho de 2 psicólogos. Graças a Deus, o meu filho é brilhante e etc. Mas precisa fazer a terapia dele, precisa acionar lá os esquemas iniciais desadaptativos e as traumatizações que eu, em algum momento, não supri as 5 necessidades emocionais. A terapia de esquema fala de 5 necessidades emocionais que deveriam ser supridas. Nós não somos perfeitos. Freud já falava isso. Pais, não tentem ser perfeitos.
vocês não serão. Então, o esquema de abandono, né? A inibição emocional, né? Muitas pessoas travadas ali, porque somente nós homens, né? Homem que é homem chora não, pode chorar não. Quantos de nós homens ouvimos isso e passamos por isso, né? É, ó, não pode brincar disso não, que não é coisa de homem não. Então a gente vai inibindo aí as nossas emoções, né? Isso a gente vai capturar já mais rapidamente na terapia de esquema, já com teste de esquema. E vai nas perguntas e vai ouvir essas histórias. Então, a gente vai utilizar as duas coisas, né? E uma coisa que a terapia de esquema me ajudou muito e traz como contribuição é a repaternalização. A figura do Uhum. terapeuta, do psicólogo, vai fazer o que, infelizmente, as figuras dos cuidadores não fizeram. Então, essa acolhida, esse amor, passar essa sensação de segurança, de local seguro, né? Tanto que a gente pede para instaurar um local seguro, assim como no EMDR, na terapia de esquema também a gente começa com o local seguro, para que esse paciente possa acolher a sua criança interior, que está ali. A gente dá voz à criança interior na terapia de esquema. A gente entra, pede para a pessoa fechar os olhos e falar, e se imaginar ali com 5, 7, 8 anos, ali com o pai, com a mãe, com o cuidador, com o coleguinha, e a gente pede voz. Você vai se imaginar que eu estou entrando agora nessa cena, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a figura de proteção que ele não teve. Ou eu vou estar chamando esses pais na chincha, né? Eu vou dar uma sentada nesses pais aí, na imaginação dele. E geralmente, quando a gente volta dessa imagem, né? Desse exercício de imaginação, a gente pergunta: e aí? Como você está se sentindo? Ele fala: acolhido, protegido. E aí a gente vai nesses momentos traumáticos e de traumatizações com a MDR. Então, associar a terapia de esquema com a MDR, eu acho que é tudo de bom, sabe? Perfeito, Sérgio. Nos ajuda muito. A gente tem a Ana Lúcia aqui. Ana, você quer fazer uma observação Na aí? verdade, eu queria fazer um complementar o que o Sérgio falou, né? Eu, há 4 anos atrás, eu tenho uma irmã, Vera Santiago, que ela é supervisora de MDR, que ela é uma especialista na área de esquemas, né? E ela disse: Olha, você está andando para trás, você tem que fazer um curso de terapia de esquema, sem querer fazer propaganda da terapia de esquema aqui, tá? Mas já fazendo, a terapia do esquema para conceitualização dos casos é maravilhosa. E como a Francine Shapiro falava muito bem, ela nunca tornou o MDR uma técnica. Ela sempre privilegiou que o MDR fosse uma abordagem terapêutica, em função de conversar muito bem com outras abordagens. Então, é uma dica para vocês. Eu fiz o curso de 2 anos de terapia de esquema. Eu sou terapeuta de esquema, eu gosto demais de juntar o MDR. Né? Eu faço um pouco diferente do que o Sérgio faz. Durante, por exemplo, a repaternalização, eu faço a estimulação bilateral. Então, o funcionamento é muito mais rápido da mudança do paciente. Então, somente para concluir o que o Sérgio falou, Você que é faz tudo de na bom, né, Sérgio? velocidade, Não tenha você dúvida. faz na velocidade mais lenta, Ana? Na hora que você está fazendo ou na velocidade rápida mesmo? Eu faço em velocidade de reprocessamento, Sérgio, porque ali a gente está reprocessando, né? Então, a gente faz em velocidade de reprocessamento. Mas vale muito a pena, né, a gente conhecer novas abordagens. Mas eu digo para vocês uma coisa: eu tenho 9 abordagens no meu currículo e 95% do meu tempo eu trabalho com MDR. Ponto. Porque é quem me dá um retorno terapêutico muito mais rápido. Sim, sim. Né? E assim a gente usa as outras abordagens para complementar o nosso trabalho, né, Sérgio? Obrigado, Ana. Perfeito, perfeito, Sérgio. Obrigada. A gente já começou com um baita aquecimento. Gratidão. Obrigada, Ana, pela colaboração. Aproveitando então, justamente a pauta de como que nós terapeutas podemos transitar pela abordagem da MDR associada exatamente a inúmeras outras linhas, né, de tratamento. A MDR ele é universal nesse sentido, dialoga com todas as pontes, porque
Ele simplesmente, eu falo que ele faz um culto ao inconsciente, ele faz um culto aos nossos dramas maiores, aos nossos dramas mais profundos, e ele permite passagem, né? Ele deixa que todas as nossas dores passem e nos deixe mais fortalecidos. Então, eu já vou chamar a nossa Rosângela Falcone para falar aqui para a gente sobre a MDR, o terapeuta e a expectativa de cura, né, dos nossos pacientes. Olá, Rosângela? estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. É um prazer muito grande estar aqui conversando com os colegas, compartilhando algumas questões que eu tenho pensado ultimamente. Quero agradecer a Simone, a confiança, o estímulo para estar aqui, cumprimentar a todos e todas. Dizer ao Sérgio que a apresentação magnífica, fico até acanhada, porque vou apenas compartilhar alguns pensamentos. E uma apresentação tão estruturada, tão bem preparada, ó, Sérgio, muito, muito bom. Eu fiz a minha formação com ele há alguns anos atrás, lá em Belo Horizonte. Eu fui da sua turma. A Rita foi minha professora. é, não vejo mais ninguém aqui, porque Que legal. a tela cabe poucas pessoas. Tá bom. Então, é isso. Eu vou apresentar o EMDR. Ana, deixe-me apresentar o meu aqui, que eu fiz algumas modificações, por favor. Obrigada. Vocês têm acesso? Já apareceu? Sim, apareceu, Rosângela. Se você conseguir colocar em tela cheia, melhor ainda. Sim. Assim, agora deu certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo, Boa ótimo. apresentação aí para gente. Tá bom. Então, o que eu vou falar são as reflexões sobre o MDR, o terapeuta e a expectativa de cura do paciente. Os processos de cura sempre me chamaram a atenção muito antes de fazer psicologia, ainda mais agora que a idade já vai chegando e que eu vejo as coisas com ah, uma lente diferenciada da juventude, mas me consterna a questão da cura. Então, essa sou eu, Rosângela Falcone Perrucci. Eu trabalho em Belo Horizonte, tenho uma clínica na Rajagabalha, trabalho com mais jovens e adultos. Adolescentes só de vez em quando é uma coisa muito especial. A minha formação técnica e teórica vem sempre buscando uma visão mais integral do paciente. Comecei com sistêmica, PNL, terapia da linha do tempo e várias formações da PNL. Fiz pós-graduação em neuropsicologia. Também fiz uma constelação familiar, hipnose ericksoniana, IFS, brain spotting. Fiz sexologia com a Simone e todos os cursos que ela apresentou, eu fiz, recomendo a todos. Nos ajuda muito também na clínica. Mas o MDR, gente, o MDR mudou o rumo da minha prática profissional. É uma abordagem integral que visa a saúde e que tem ferramentas para trabalharmos nesse sentido. Uma metodologia estruturada que integra os fundamentos científicos de diversas psicoterapias renomadas e que traz resultados observáveis e duradouros. Então, por que eu resolvi pensar nisso e trazer aqui essa minha contribuição? Sem dúvida, a fama do MDR, da efetividade dos resultados,
tem sido difundido cada vez mais e em larga escala, porque os resultados são realmente incomuns quando comparado com outras abordagens. E eu percebi que aumentou o número de pacientes mais complexos na minha clínica, pacientes enfrentando doenças crônicas e, às vezes, terminais. E, na minha prática, eu tenho visto que o MDR vai além do alívio emocional. Contribui para processos profundos de ressignificação de crenças e até de melhorias clínicas e alcance de transformações, às vezes, inacreditáveis. Diante disso, né, eu resolvi investigar com mais profundidade os pilares do MDR e o papel essencial do terapeuta para a ativação do sistema de cura do paciente. Bom, primeiramente, eu acho importante relembrar os fundamentos do MDR em termos de evidências, né? São muitos ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia. Todos nós já sabemos que o MDR é recomendado pela Organização Mundial de Saúde como tratamento de primeira linha para traumas de crianças e adultos. São muitas evidências científicas que estão disponíveis para consulta, mas o que o MDR me encantou foi por sua clareza metodológica, pela profundidade do arcabouço teórico, pelas mudanças rápidas, profundas, mas principalmente pela consideração do paciente ser o sujeito da sua história e ser respeitado por isso e no seu ritmo. E é lindo ser testemunha das mudanças da neurobiologia do cliente durante o tratamento. Acompanhar o MDR, ajudando a regular o eixo HPA, diminuindo o estresse crônico e melhorando as funções imune e metabólicas. É lindo ver isso, né? Então, eu quero dar um exemplo aqui do que eu vi, do que eu participei, do que eu trabalhei. O primeiro caso que eu quero mostrar, compartilhar com vocês, é de um bombeiro que, durante um trabalho de resgate, ficou soterrado na lama. E, por conta disso, ele desenvolveu graves problemas respiratórios. Mensalmente, ele tinha que ser medicado com antibióticos devido às complicações, era mensalmente mesmo. Os últimos 4 anos que antecederam a chegada dele ao meu consultório, ele era internado no CTI com risco de morte todo final de ano. E foi esse um dos aspectos que o médico que indicou a mim percebeu que era um trauma. Bom, em função dessa dificuldade, dessa sequela que ele teve nos resgates, ele foi transferido para a parte administrativa da corporação e trabalhou na parte administrativa por 7 anos. E foi nesse ponto que ele chegou até mim. No início, na entrevista de anamnese, ele me revelou que usava 12 bombinhas de Seretide e de correlatos por dia. Imagine como que era a respiração desse profissional, né? Ele não conseguia exercitar, não conseguia trabalhar ativamente. E com o reprocessamento do trauma da quase morte, do medo da chuva, dos trovões, os
Os problemas respiratórios desapareceram completamente. O médico suspendeu o uso das bombinhas. Ele retomou as atividades normais com apenas 11 sessões. Não é fantástico isso, gente? É maravilhoso. Bom, eu também tenho tido a felicidade de ver com frequência a liberação de pacientes de traumas antigos, bem antigos, e se permitirem deixarem o passado no passado e naturalmente assumirem uma nova vida. É o caso de uma paciente mulher que chegou ao meu consultório com 70 anos e com uma memória não processada de um estupro aos 8 anos de idade. Esse trauma impactava a vida, os relacionamentos e o dia a dia, porque eram lembranças bem recorrentes. E isso foi resolvido muito rapidamente também. A liberação da lembrança infeliz, o alívio físico da tensão de anos, foi algo para ela libertador. Ela dizia, parece até que é um filme que eu vi. Ver os casos como esses, com esses resultados, transformações pessoais, é para mim uma alegria ímpar. Bom, mas o que isso tem a ver com a minha proposta aqui? Esses casos exemplificam as experiências de vida, experiências adversas e traumáticas que tiveram impacto no físico. O MDR não é uma abordagem que promete cura. Mas, abrindo aspas, é uma abordagem de psicoterapia integrativa destinada a tratar distúrbios psicológicos e aliviar o sofrimento humano e ajudar os indivíduos a atingirem seu potencial de desenvolvimento. Por isso, nós precisamos, por isso nós não estamos autorizados a prometer cura. Mesmo que muitas vezes ela possa acontecer como resultado da recuperação dos traumas e da redução do impacto emocional na memória.